Hoje, muitas empresas ainda realizam DDS de forma manual, seja no papel ou em planilha. O problema é que esse modelo gera pouco controle, pouco histórico e nenhuma evidência do que foi realizado. Eu vou te mostrar como funciona o Versive DDS digital na prática e como as empresas estão organizando esse processo de forma simples e profissional. Vem comigo. Quando o DDS é feito no papel, ele cumpre o básico, mas não deixa um histórico confiável. Já quando é feito na planilha, melhora um pouco, mas ainda depende de preenchimento manual e não oferece nenhuma rastreabilidade. No final, a empresa até fez aquele DDS, mas não consegue provar quem fez, quando fez, qual foi o tema utilizado e se todos realmente participaram do treinamento. Agora eu vou te mostrar como tudo isso funciona na prática dentro da Versive DDS Digital. Aqui a empresa consegue organizar por data, turno e equipe de forma simples e digital. O gestor pode cadastrar cada um desses temas com antecedência, utilizar textos, vídeos, arquivos e até mesmo PDF, contando com o apoio do nosso agente de IA, que auxilia cada um dos temas de acordo com a realidade da operação. Depois, os temas são cadastrados na aba de planejamento. É possível programar datas, equipes e horários em que o DDS é aplicado, deixando todo o processo organizado e simples para uma execução. No momento da aplicação, o executor acessa o aplicativo Versive DDS Digital pelo celular, visualizando todo o material já programado. Inicia o DDS, aplica com a equipe e conclui tudo diretamente pelo sistema, sem a necessidade de papel ou de planilha. Após a conclusão do diálogo, o sistema permite a coleta das assinaturas dos participantes de forma simples e rápida, seja por um QR Code, um código de barras ou mesmo assinando diretamente na tela. Além disso, o executor registra uma foto do DDS com todos os participantes e o sistema gera automaticamente um relatório de comprovação, que pode ser acessado em poucos cliques pelos gestores diretamente pelo portal. Além disso, o DDS também conta com um sistema de checklists e controle de não conformidades, isso mesmo, facilitando o acompanhamento de falhas, o registro dessas ocorrências e o direcionamento das ações corretivas de uma maneira muito organizada. Na prática, isso traz ganhos importantes para a gestão. Controle, porque o gestor sabe exatamente quando e como o DDS foi realizado. Auditoria e conformidade, já que existe registro do histórico e a evidência da execução. Produtividade, porque o processo se torna muito mais simples para quem vai executar. E por fim, tempo poupado, pois a empresa deixa de usar papel, planilha e aquelas conferências manuais. Esse é um exemplo prático de como as empresas estão digitalizando o DDS e organizando esse processo de uma maneira simples, segura e profissional. Olá, meu nome é Lauro Batista, sou um dos fundadores da Versive. O objetivo hoje é falar para vocês sobre de que maneira que nós estamos ajudando os nossos clientes a superarem a barreira da transformação digital, principalmente em segurança do trabalho. A Versive nasceu da união entre a Inovar TI, que é uma empresa mãe do processo, juntamente com a Vetor AG, que é um braço de inovação da Andrade Gutierrez. O foco nosso são soluções que permitam, basicamente, entregar valor em todas as camadas necessárias para esse processo. Dentro desses desafios que nós hoje enfrentamos com os nossos clientes, a gente pode destacar 4. O primeiro, falta de rastreabilidade. Os nossos clientes, principalmente, têm dificuldade hoje de separar uma série de papéis, sejam eles de documentação ou mesmo de assinatura, e com a nossa solução ele consegue saber exatamente o dia do treinamento e quem que estava presente. Impacto ambiental. O fato de tirar cada um dos papéis da operação permite que se contribua principalmente para a ESG. A perda de dados é outro problema que eles enfrentam hoje no dia a dia. Muitas vezes uma folha de papel que foi assinada há 3 meses atrás, ela praticamente some do processo de acordo com que eles vão aplicando algum tipo de treinamento. O baixo engajamento é outra demanda também muito complicada, ou seja, eles têm uma dificuldade de fazer com que as pessoas entendam o processo até para poderem manter a segurança deles e de cada um do membro da equipe, ou seja, pensando com uma visão coletiva. Com a nossa camada digital, isso a gente melhora basicamente todo o processo e as pessoas ficam muito mais proativas na hora de responder algumas perguntas dos gestores. Entre as principais tecnologias da solução, a gente pode destacar o modelo offline. Hoje, basicamente, os nossos clientes conseguem fazer um sincronismo com o aplicativo do portal, irem para campo numa área onde não tem Wi-Fi, não tem pacote de dados,
e aplicarem o treinamento por completo. E depois eles retornam e naturalmente sobem todos esses dados dentro da plataforma. O agendamento de temas é outro fator fundamental para o processo, inclusive para a redução de tempos. Então, basicamente, uma vez cadastrado todos os temas, que são os conteúdos aplicados no dia a dia, ele consegue direcionar o agendamento de cada um desses módulos, inclusive dividindo por equipes e por unidades. Assinatura na tela do app. Hoje é possível assinar diretamente com o próprio dedo do colaborador ou mesmo com aquelas canetinhas, a forma com que ele coleta esse dado, principalmente no final de cada um dos treinamentos. Então o objetivo aqui é você garantir com que todos que estiveram presentes possam assinar aquela documentação. Presença por QR Code. Isso aqui também é outro fator fundamental. Permite inclusive uma redução na hora de fazer o registro de presença. O objetivo aqui é coletar de forma individual cada um dos QR Codes ou código de barras que são apresentados no crachá de cada um desses colaboradores. Dashboard e relatórios. Fundamental também para na hora de tomar algum tipo de decisão. O objetivo aqui é a gente consegue identificar tudo aquilo que está sendo realizado em termos de treinamento, dividido por áreas, dividido por unidades, inclusive quais são os temas que foram aplicados, e os gestores conseguem ter uma visibilidade de quem realmente está engajado e quem realmente precisa de algum tipo de atenção. Registro de humor e emociograma. Basicamente, os nossos clientes conseguem saber, muitas vezes antes dele iniciar uma operação, qual o colaborador que não está tão bem. Uma vez que ele registra a presença, ele naturalmente registra também como é que ele está se sentindo. Se é identificado algum fator de risco, automaticamente ele é removido do processo e eles conseguem entender para evitar com que tenha algum tipo de acidente de trabalho. Vou trazer para vocês aqui agora um case que é um dos nossos principais atualmente, que é da Andrade Gutierrez, uma empresa com 12 mil colaboradores. Começamos uma obra com 500 pessoas lá no Maranhão, chamada Galic, e aqui eles tiveram alguns fatores muito interessantes para a operação deles. O primeiro, 91% de adesão de todos os colaboradores participantes. Isso aqui foi um marco. Basicamente, eles não tinham esse tipo de engajamento e a gente conseguiu permitir com que eles trabalhassem do início ao fim de uma maneira muito ativa. Redução de 18 para 2 minutos no tempo de assinatura. Basicamente, eles faziam a coleta por assinatura de papel e conseguiram migrar para o modelo de QR Code. Então, rapidamente, eles coletavam a assinatura e liberavam as pessoas de volta para o canteiro de obras. 100% da eliminação de papel, sim, sem nenhum tipo de caderno de assinatura, sem nenhum caderno de conteúdo, tudo foi feito de forma digital. No planejamento, eles reduziram, acreditem, de 4 dias para 30 minutos. Isso foi fundamental para ganhar ainda mais tempo na camada administrativa, que uma vez planejado, rapidamente era sincronizado nos aplicativos, eles aplicavam esse treinamento e naturalmente coletavam todos os benefícios de assinatura, inclusive. E por fim, o ganho na rastreabilidade de todo o processo. Ele sabia exatamente qual foi o tema utilizado ontem, há uma semana atrás, quem estava presente, não repetiam temas, e isso naturalmente aumentava ainda mais o engajamento de todos os colaboradores. A partir de agora, a gente vai acessar o portal web. É tudo onde nós fazemos o planejamento, o cadastro, o acompanhamento daquilo que foi realizado em campo, o sincronismo, as parametrizações e principalmente os indicadores. Primeiro passo, cada um dos colaboradores que tem acesso ao sistema vão colocar sua matrícula e senha. Aqui eu estou colocando naturalmente um ambiente de teste, tá? A gente consegue ter modelos, inclusive, se a pessoa esqueceu a senha, ela consegue voltar a isso. Pode colocar para lembrar também, que é uma forma de manter ele sempre conectado. Uma vez acessado, a gente escolhe qual que é a empresa. Isso aqui também é uma coisa bacana, viu? Vocês podem hoje permitir com que mais de uma empresa tenha acesso ao sistema, seja através de unidades, seja através de próprias empresas. Então o sistema ele é multi-empresa. Bom, o primeiro passo aqui, só para explicar para vocês de uma forma breve, o menu lateral. Então basicamente ele consegue aqui retroceder. Ele também é responsivo, então ele funciona dentro do seu navegador do aplicativo. O menu é lateral. Nós temos aqui a barrinha mostrando todo o dashboard analítico. Aqui em cima, inclusive, a questão dos usuários que está logado no momento. Ela permite, inclusive, trabalhar com tema claro ou escuro, vocês que definem. Começa basicamente aqui em cima dos filtros, tá? Então define aqui qual que é a data inicial, qual que é a data final, e dentro desse intervalo ele vai exibir todos os indicadores necessários. Posso ainda filtrar por unidades que estejam cadastradas na ferramenta e, naturalmente, todas as áreas também cadastradas. A partir disso, ele traz aqui embaixo todos os indicadores, principalmente de participantes e colaboradores, mostrando aqui de participação por mês, inclusive de cada uma das unidades,
o percentual de participação deles ao longo também desse período, ranking, inclusive, de áreas para saber quais são aquelas que estão mais aplicadas, quais que elas que executam mais, se ela tem mais de um turno, então isso naturalmente vai respingar aqui para os indicadores. Quais foram os eventos que foram concluídos por áreas, que muitos são planejados, mas eles não são concluídos, não são muitas vezes nem iniciados, né? Temos a possibilidade também de ranking por temas. Então, quais são os temas que as pessoas mais estão utilizando? Por que os gestores estão mais focados, por exemplo, no nosso caso aqui, de ergonomia do trabalho, ao invés de, por exemplo, numa prevenção ao combate de incêndios? Então, pode ser que, de uma maneira estratégica, aquele seja um tema que eles deveriam abordar um pouco mais. E, por fim, os temas por áreas, né? Então, além disso, a gente consegue ter uma visibilidade um pouco mais global. Então, uma vez feito o acesso à ferramenta e definido os filtros, as unidades e as áreas, você consegue ter de uma forma muito estratificada cada um desses indicadores. Um ponto interessante também para vocês poderem lembrar é o seguinte: hoje esses são os indicadores naturais da ferramenta, ou seja, são os padrões, aqueles que já vêm de forma nativa. Mas naturalmente cada um dos nossos clientes tem as suas particularidades. Se em algum momento você identificar que tem algum indicador que você utiliza aí, seja em algum sistema ou mesmo em planilha, e faça sentido trazer para a ferramenta, conversa com a gente que a gente consegue adaptar aí em termos de esforço para ver se a gente consegue implementar aí na sua empresa. Aqui nós vamos acessar no menu lateral, nós temos cadastros de usuários, de cargos, de áreas, de unidades e até termos de uso que a gente vai ver individualmente, tá? O primeiro dele é de usuários. Então, basicamente, é a primeira etapa do processo. A gente faz aqui ou um cadastro manual. Então, se vier aqui, por exemplo, um novo cadastro, consigo ter dados como nome, e-mail, matrícula, todas essas informações. Podemos fazer uma importação em massa de usuários, ou seja, basicamente a sua empresa fornece para a gente o conjunto de profissionais que serão importados e a gente traz aqui para dentro. Se você precisar de alguma ajuda, tem aqui ainda o modelo de importação, que é uma planilhinha que você baixa, coloca as informações e sobe aqui diretamente. Uma vez cadastrado com o nome, qual que é o tipo de acesso, qual que é a unidade, área e cargo, uma vantagem aqui do produto é o seguinte: ele cadastra automaticamente todos os cargos, áreas e unidades. Então, fazendo uma importação de uma maneira completa e rápida, você consegue já antecipar todo o seu cadastro e liberar com que esse colaborador possa fazer aqui o acesso à ferramenta, seja na plataforma web ou mesmo no aplicativo, e assinando também esses documentos. Podemos editar aqui, naturalmente, cada um desses colaboradores, podemos inativar um colaborador, ou seja, ele saiu da empresa, não faz mais sentido, eu vou tirar o acesso dele. Consigo também verificar e baixar o QR Code e até trocar a senha dele, se assim for necessário, tá? Dentro do cadastro de cargos é muito simples, a gente vai ter basicamente aqui todos os cargos que foram importados, inclusive da planilha anterior. Podemos cadastrar manualmente também aqui algum cargo. Além disso, isso vale para as áreas, então você vai dividir a sua empresa baseado nas áreas, inclusive das unidades. E as unidades aqui a gente consegue também trabalhar de uma maneira, através da importação, de uma maneira muito rápida. Outro ponto importante sobre os cadastros é o seguinte: tudo nasce de uma maneira muito rápida e objetiva se o cadastro for feito da maneira mais perfeita e completa possível. Então, nesse momento, antes mesmo de começar a fazer a importação, durante os nossos treinamentos, peça uma ajuda para o nosso time, para a gente fazer essa carga juntamente com vocês, porque uma vez feito o cadastro correto, toda a implantação dali para frente ela segue normalmente. Se tiver uma rotatividade muito grande na empresa de vocês, conversa com o nosso time técnico, que a gente consegue fazer inclusive uma integração com RP, com o sistema de RH, e isso vai facilitar muito essa transação e a manipulação de dados dentro do sistema. Agora vamos para o que realmente interessa: conhecer o DDS na prática. Primeiro passo, aqui no menu em DDS a gente vai direto em categoria de temas. É aqui que vocês vão cadastrar todas as categorias dos temas que vocês aplicam hoje com seus colaboradores, de uma forma que fique organizado. Inclusive ele tem até a possibilidade de trabalhar com cores. Essas cores aqui permitem, até no aplicativo, visualizar de uma forma muito prática a definição de cada um dos temas que estão sendo aplicados. Outro ponto também importante é definir os motivos de ausência, ou seja, por que aquele colaborador está faltando aquele treinamento. Se você não marcar nada, ele apenas apresenta como ausente. Mas se você marcar, por exemplo, como um afastamento, ele vai abonar aquela falta daquele colaborador. Então isso, para fins de relatório, faz toda a diferença. O cadastro de temas propriamente dito. É aqui que vocês começam, de fato, a digitalizar todo o processo de aplicação dos treinamentos. Então, dentro de um cadastro de tema, se nós viermos aqui, por exemplo, em segurança no uso de ferramentas manuais, eu vou até editar aqui um desses itens, nós temos aqui um título, que vocês também definem de que maneira vai ser,
qual é a categoria, a gente viu no cadastro anterior, quais são as áreas que ele pode ser aplicados, né? Se você pode marcar algumas específicas ou deixar liberado e todos eles vão ser utilizados. Se o sistema vai estar ativo ou não, então é uma forma de definir se o tema consegue trabalhar. Dentro do sistema aqui nós temos a questão de criação de temas com inteligência artificial. Aqui foi uma facilidade que nós definimos para os nossos colaboradores que tinham às vezes uma dificuldade de conseguir de que maneira que eles poderiam criar novos temas. Tá? Então basicamente os colaboradores dos nossos clientes conseguem digitar preciso de um tema sobre NR1. E a partir desse momento, uma vez que você envia para o nosso assistente de IA, ele vai começar a processar, ele sabe que é um técnico de segurança. Se a gente conseguisse, inclusive, dar mais contexto baseado no segmento, baseado no tipo de processo, ele traz uma série de elementos. Então, a partir disso, ele traz aqui todos os elementos em relação à introdução à NR1, princípios, responsabilidades. Então, é uma primeira visão. Você pode aprimorar, como você faz hoje, por exemplo, com o ChatGPT. Mas esse momento aqui, basicamente, a gente vai ter uma visibilidade muito mais interessante a respeito disso no dia a dia. Uma vez que a gente possa criar com IA ou mesmo copiar esse texto de algum lugar e jogar aqui para dentro do sistema, você tem a possibilidade de trabalhar com o que a gente chama de textos ricos, né? Ou seja, você vai definir ali com negrito, com sublinhado, alguma indentação, alguma até marcação de numeração. Tá? Você pode inclusive definir qual que é a foto que vai aparecer diretamente lá no aplicativo. Tem também a possibilidade de definir algum documento em PDF. Esse documento PDF também pode ser aberto diretamente no nosso aplicativo, inclusive com Zoom, a gente vai ver isso aí na prática. E por fim, até um conjunto de perguntas, ou seja, quais são as perguntas que vocês vão fazer ao final do treinamento para os seus colaboradores para que gere o debate de ideias. O objetivo do DDS é esse, é fazer com que as pessoas possam, de fato, interagir, aprender e sempre pensando na segurança. Outro ponto importante é o planejamento. Então, do lado esquerdo, nós temos todos os temas aqui previamente definidos, e a gente pode simplesmente vir e copiar, né, clicar e arrastar ele, por exemplo, para segunda-feira. Então, nesse momento aqui, esse tema de prevenção, eu defino que horário, por exemplo, vai começar, vou colocar às 8. Posso definir se vai ser para todas as unidades ou para unidades específicas, eu posso escolher, inclusive, esse formato, tá? E da mesma forma as áreas, se vão ser para todas as áreas ou para alguma área que eu queira definir de uma maneira mais objetiva. No nosso caso aqui, a gente vai colocar para todos eles. Então, a partir desse momento, quando chegar na segunda-feira, essas equipes e unidades estarão aqui com todos esses DDS programados para que eles possam realizar. Então, assim que eles abrirem o aplicativo, eles vão visualizar e podem iniciar a realizar a assinatura, e isso naturalmente sincronizado para dentro do sistema vai dar uma grande visibilidade. Então, de uma maneira muito rápida, vocês cadastram o tema, definem as categorias, fazem ali o cadastro do tema propriamente dito e naturalmente podem alocar, inclusive, todo esse planejamento que vocês fazem aqui no dia a dia. Ponto importante aqui sobre o DDS em si, tá? Antes mesmo de vocês começarem a operacionalizar, fazendo tantos cadastros com a importação de usuários, foquem muito nos temas que serão utilizados no dia a dia. Então, se você já tem uma visibilidade de um mês de planejamento, já cadastra todos esses temas no primeiro dia, no segundo dia, e depois programa isso ao longo de todas as semanas seguintes e os meses. Para quê? Para que não fique necessário criar temas, fazer o planejamento de uma maneira diária. Então, se você faz isso de uma única vez e acompanha somente os resultados, você libera o seu time para que eles possam executar outras atividades. Outro item fundamental dentro da nossa aplicação são os checklists. O primeiro passo é definir quais são as categorias de checklist que vocês vão utilizar na prática. Então, no nosso caso aqui, nós temos canteiro de obra, de bolsa de primeiros socorros, de segurança. Vocês podem criar diversos, inclusive definindo uma cor para cada um deles. Os templates de checklists basicamente funcionam como o item principal e abaixo dele você coloca uma série de subitens que são, de fato, os itens que serão inspecionados pela sua equipe. No nosso caso aqui, inspeção de área de segurança, vou até acessar aqui para a gente poder ver no detalhe, nós temos de um lado aqui todos os itens cadastrados e à direita na descrição estão todas as instruções de trabalho que a gente fornece para cada um desses colaboradores. Então, uma vez definido o nome do checklist, a categoria que ele pertence e os subitens, você já está pronto para poder iniciar esse tipo de atividade. Dentro do nosso sistema também, na parte de checklist, nós conseguimos colocar os tipos de ocorrências, que são o quê? Uma vez encontrada alguma não conformidade, você pode selecionar elas para que os colaboradores selecionem. Ou seja, ele define ali basicamente uma ferramenta espalhadas pelo chão,
ou mesmo uma falta de treinamento, ou seja, tudo aquilo que está não conforme, ele vai ter algum tipo de categoria. Na sequência, nós conseguimos visualizar, inclusive, todos os checklists que já foram executados. Nós temos aqui a possibilidade de fazer filtros e, de uma maneira muito simples, verificar aqueles, por exemplo, que foram completos e acessar no detalhe cada um deles. Se eu vier aqui, por exemplo, de todos esses itens que estavam previamente cadastrados, esse aqui está marcado como não ok. Nós temos um hoje que a gente fez mais cedo e definindo que cada um desses aqui estava ok e apenas um deles foi marcado como não ok. Quando existe essa ocorrência ou não conformidade, nós acompanhamos nesse outro menu. Nesse item aqui você consegue inclusive verificar que foi definido aqui um modelo de ferramentas espalhadas pelo chão. Quando a gente acessa as ações para ver no detalhe, conseguimos ver qual que foi a matriz, qual que foi a área, qual é o status atualmente dele e até uma foto, ou seja, um registro fotográfico daquela ocorrência. Quando esse operador voltar para campo, ele vai conseguir naturalmente registrar uma nova foto, mostrando que aquilo ali foi consertado, e ele pode fechar, inclusive colocando alguma observação. Uma vez feito todo esse checklist, através do planejamento, que é onde a gente de fato consegue fazer todo o planejamento de execução do trabalho. Então, faço o cadastro das categorias, defino os templates, seleciono os tipos de ocorrências, e aqui agora eu seleciono nesse tipo de checklist uma determinada área e unidade. Então, por aqui eu consigo definir que eu quero executar esse checklist a partir das 8 horas da manhã, defino se vão ser para todas as unidades ou algumas já previamente cadastradas, ou mesmo as próprias áreas que assim estão cadastradas no sistema. Em poucos cliques, a gente consegue ter uma ferramenta, deixa eu marcar aqui que não marquei nenhuma unidade, em poucos cliques a gente consegue visualizar o nosso planejamento sendo colocado diretamente no nosso sistema. Então aqui, todos esses checklists para todas as unidades foram programados. Dessa forma, cada uma das suas equipes consegue, de forma independente, aplicar e por aqui você acompanha se foi realizado ou não. O próximo passo é acompanhar os relatórios de tudo aquilo que a gente realizou ao longo da semana, do mês. Então, vindo aqui em relatórios, nós temos alguns tipos. Tá? O primeiro dele é o DDS geral. Ele permite com que vocês visualizem todos os temas que estão cadastrados, programados, iniciados e concluídos dentro da sua operação. Eu posso, inclusive, verificar aqui uma listinha, né, a parte de filtros, colocar, por exemplo, os próximos 100 ou os últimos 100 itens, e ele vai mostrando um a um. Então ele traz aqui qual que é o tema, qual que foi a unidade, qual que é a área, o status desse tema, ou seja, ele está programado para que dia? Para o dia 6/10. Então se a gente descer um pouquinho aqui, ó, nós temos alguns temas que já foram previamente preenchidos. Esse aqui, ó, ergonomia no ambiente de trabalho. Então esse aqui é um tema que já foi concluído. Se a gente visualizar ele tem aqui em cima a parte dos cabeçalhos, né, ou seja, o cabeçalho das informações necessárias para aquele tema. Ele mostra, inclusive, a relação de participantes, inclusive o nome deles, o e-mail, a matrícula, o status, se ele estava presente ou ausente. No caso de ausente, a gente conseguiria até visualizar o motivo da ausência, a parte do estado emocional, se ela estava feliz, se ela estava triste, se ela estava neutra, e de que maneira que essa pessoa assinou. Então, se a gente visualiza aqui, por exemplo, como é que ela fez esse trabalho, aqui como foi um teste, a pessoa realmente faz ali uma marcação diretamente no celular, e eu consigo saber, inclusive, até a geolocalização. Então, onde essa pessoa estava na hora que ela fez essa assinatura. Então, dessa maneira aqui, você consegue ter uma visibilidade completa. Uma área interessante aqui dentro do sistema, além dos dashboards que a gente vê logo nessa capa inicial, são os relatórios. Então, de uma maneira muito objetiva, tudo aquilo que foi utilizado durante o processo, seja na aplicação do tema, no registro ali das assinaturas, e não tiver algum relatório que vocês identificaram que seja relevante, a gente pode melhorar o sistema também. Então, novamente, conversa com o nosso time técnico para que a gente possa analisar a demanda de vocês e identificar se isso faz parte do nosso plano de produto ou se vai ser uma coisa personalizada para a sua empresa. Pessoal, agora a gente está aqui no aplicativo, tá? Já fiz aqui o meu login, já baixei ele da loja. E o primeiro passo é a gente fazer o sincronismo de dados. Eu basicamente faço uma limpeza aqui dos dados, ou seja, daquilo que já está armazenado no nosso sistema. Lembra que o sistema é offline. E clico em sincronizar tudo. Pronto. Nesse momento ele está indo no servidor, buscando todas as informações necessárias para que a gente possa executar o nosso trabalho. A gente volta aqui em cima, ele mostra inclusive aqui ó, a última vez que foi sincronizado até para uma questão de referência, e a gente pode acessar aqui o nosso menu de treinamentos. Aqui a gente já consegue ter um superior tanto os treinamentos que estão pendentes, aqueles que estão em andamento e até os que foram concluídos, isso considerando o dia de hoje, tá?
No caso de pendentes, que é o que a gente vai trabalhar, eu vou pegar esse item aqui, por exemplo, segurança no uso de ferramentas manuais, da categoria ferramentas e equipamentos, para o dia 3/10, na área administrativa, no local que seria a unidade matriz, e nesse caso só tem um participante que deveria fazer esse treinamento. Assim que ele acessa, ele também mostra no cabeçalho, inclusive mostrando a partir de que horário que ele poderia trabalhar, que seria 12h30, né? Mostra aqui a quantidade de pessoas que assinaram, que estão pendentes e até externos, isso aqui a gente vai ver na prática. Mostrou aqui onde é que foi criado esse tema e eu posso iniciar o DDS, ou seja, isso aqui já sinaliza que eu estou em andamento com o nosso treinamento. Ele mostra aqui uma imagem, então nesse caso aqui não devia estar cadastrado. Ele traz todo o conteúdo que a gente verificou, inclusive lá no portal web. Posso acessar, por exemplo, o módulo de documentos, anexos, e aqui ele vai trazer todas as informações necessárias que eu coloquei na hora que eu fiz o upload desse documento. Tem a possibilidade, inclusive, de fazer zoom, tá? Então, isso é algo que garante que vocês consigam, de fato, mostrar para as pessoas, quando inclusive estiverem projetando essas informações, seja no monitor, seja numa televisão. Voltando aqui, se eu tivesse cadastrado, inclusive, também algumas perguntas, né? Ele já traz aqui para você poder aplicar diretamente com os seus colaboradores. Uma vez feito o treinamento, a gente consegue vir aqui no menu de registrar presença. Eu posso fazer um registro de uma maneira manual, onde eu seleciono um participante e aqui eu posso escrever o nome dela, né? Nesse caso aqui a gente vai voltar. Eu posso fazer a leitura lendo, por exemplo, um QR Code. Então, nesse caso aqui, eu poderia fazer uma leitura de um crachá de um colaborador. Isso vale também para código de barras, né, que é o terceiro item. Posso adicionar um usuário local, que seria eu pesquisar em toda a nossa lista de colaboradores, aqueles que de fato participam e naturalmente fazer a assinatura dele, ok? Ainda eu consigo adicionar um participante externo, colocando o nome, colocando o documento e até o nome da empresa. Então, basicamente, é um prestador de serviço que está participando daquele processo de treinamento, ok? E, por fim, a parte de registrar a ausência. Então, eu posso definir que um dos colaboradores que deveriam estar presentes não estiveram e eu posso marcar aqui, inclusive, aquela ausência que a gente viu também na parte de cadastros, tá? Então, no nosso caso aqui, eu vou fazer uma adição de um usuário local, o Lauro, eu vou escrever aqui o nome dele. Posso definir a partir desse momento o hemociograma, que a gente conferiu também no portal. Vou definir que ele está bem e a partir disso eu posso finalizar o DDS. Nesse momento eu posso colocar alguma observação específica sobre o processo e posso também fazer uma foto do evento. Então muitos dos nossos clientes utilizam isso aqui basicamente para poder registrar, além das assinaturas, quem esteve presente no local. No nosso caso aqui, a gente vai tirar uma foto do computador, a gente está fazendo um ambiente de demonstração, e a partir desse momento eu verifico se ela está ok, inclusive pode ser a câmera traseira ou frontal do próprio celular, e simplesmente eu venho finalizar o DDS. Pronto, a partir desse momento eu posso fazer o sincronismo de volta para o portal e acompanhar tudo diretamente por lá. Outra funcionalidade fundamental aqui dentro da nossa aplicação é o checklist. No checklist, basicamente todos os colaboradores vão visualizar quais são as pendências que eles possuem. No nosso caso aqui, para esse usuário, só tem uma pendente, que é uma inspeção de área de segurança. Ela tem 6 itens, ou seja, 0/6 de executado, na matriz, no departamento de fundação e marcado para a data de hoje. Nesse momento, eu vou identificar aqui um cabeçalho e posso iniciar o nosso checklist. O que nós temos aqui, basicamente? Ele vai trazer aqui cada um dos 6 elementos. Então, por exemplo, o primeiro item a ser inspecionado é o equipamento de proteção individual. Como é que funciona isso? Esse bloco a gente tem alguns botões, ok, não ok e não aplicável. E além disso eu posso colocar uma observação. Então eu verifico inclusive a instrução que o próprio sistema já fornece e posso marcar, por exemplo, um ok. A partir desse momento ele já marca aqui de 1/6 e também que já concluí 16% do meu trabalho. E posso ir para o segundo item, que é de sinalização de segurança. E assim com todos eles. Vou marcar também aqui um ok. Ordem limpeza, eu poderia simplesmente marcar, por exemplo, agora um não ok. Nesse momento, o sistema ele permite com que a gente abra uma ocorrência, ou seja, uma não conformidade. Então, alguma coisa estava divergente. Se eu vier aqui na nossa listinha, eu aperto sim, posso colocar alguma observação, eu posso colocar, por exemplo, itens fora de lugar. Opa. Fora de lugar. Volto para selecionar algum tipo de ocorrência, ou seja, por que é uma não ocorrência. Nesse caso aqui eu poderia colocar ferramentas espalhadas no chão, que é o mais próximo no nosso caso, e posso fazer um registro fotográfico.
Vou marcar aqui uma opção de tirar uma foto sobre alguns itens que estejam realmente fora e posso marcar um OK. Pronto, nesse momento, quando eu crio uma ocorrência, o sistema já sabe que para esse item eu vou precisar voltar para fazer uma tratativa. E para os restantes, por exemplo, equipamentos e ferramentas, eu vou marcar novamente um OK e por aí vai. Então, esse aqui é um checklist que vocês conseguem, de uma maneira muito prática, liberar para os colaboradores fazerem a aplicação. Posso ainda, se eu quiser, registrar a presença de quem realmente fez aquela atividade, marcando, por exemplo, aqui o nome daquele colaborador. Então, o próprio colaborador ele vem e assina para garantir que foi ele e ele finaliza o checklist. Então, pronto. Nesse momento, eu sincronizo com o nosso portal e, a partir disso, eu consigo visualizar todas essas informações diretamente na plataforma.